e pronto. Primeiro, povo, eu separei aqui um vídeo do Intox Anime. Não sei quem conhece, acho que é da patota dos videojoguinhos, não, dos animes. Deve conhecer ele. Ele é uma das fontes que eu uso para ver guia de animes e tal. Alguns comentários também. Nem tudo, acho que eu devo concordar. Metade das coisas, discordar, metade das coisas que ele fala. Mas, no geral, ele tem boas análises ou bons comentários. Mas, quando se trata de Sekai, sobre alguns temas que são não temas, que ele trata como polêmicas e eu vejo apenas como temas de animes criminosos, ele trata com uma certa normalidade que eu não concordo. Então, tá aí. Que burrada! Nova lei polêmica pode acabar com animes pesados. O que seriam animes pesados no contexto dele? Pelo que eu conheço do Marcos, ele vai falar de animes de Sekai, ou animes que tem aquele estereótipo que a gente falou de lolis que na verdade são entidades milenares com seus trocentos milhões de anos e assim por diante. Eu não sei porquê, geralmente os bots do Nightbot já mandam alguma mensagem aqui, eles simplesmente não mandaram nada, tá? Meio que foda-se. Não sei, já deveria ter estourado algumas mensagenzinhas aí, mas não apareceram nenhuma mensagem. Por enquanto, o chat tá meio morto, nem os bots estão trabalhando. É porque eu falei de inteligência artificial. Tem uma tag aí IA, eles disseram, vamos boicotar porque vai descer pau em chat GPT. Povo, não sei quem usa Opera GX ou Opera, não sei se isso é só com Opera GX ou com o navegador Opera. Ele agora tá com uma integração meio esquisita com o chat GPT. Olha só, quando eu clico nisso aqui, por exemplo, para pesquisar, geralmente vem aqui, pesquisar, colar instantâneo. E agora tem um IA prompt. É porque, vocês não estão vendo. Eu teria que capturar a tela. Na hora que eu coloquei aqui acabar, ele mostrou uma aba um pouquinho diferente, deu uma diferenciada no contexto aqui das coisas. Bizarro. Mas depois a gente trata de IA. Agora, por enquanto, vai ser de Intoxi Anime. Vai ser sobre anime. Eu separei alguns vídeos sobre animes. Eu acho que vai ser boa parte. Hoje a live vai durar um tempinho. Acho que não vão ser só 2 horas de live, não. Vou deixar mais um tempinho aí. E notícias de games. Eu ainda tô vendo como eu vou trazer. Eu acho que semana que vem deve rolar as notícias de games, mas eu não sei como tá ainda a questão dos horários, porque eu tô com umas demandas de trabalho, tô com umas paradas aí. Também mudanças de horário nas reuniões que eu tenho no, nas quintas, talvez passem para as terças, aí eu não sei. E, geralmente eu li as notícias ou terças ou segundas, exatamente para pegar o começo da semana. E talvez eu deixe para segunda. Talvez eu aumente a frequência de lives, eu bote segunda, quinta e sexta, ou segunda, quarta e sexta, eu ainda não sei. A pretensão também é amanhã ter live, mas bora aqui pro React. Eu acho que esse foi o assunto aqui que a gente abordou. Deixa eu ver se tá saindo som. Se aprovarem isso, é muita burrice. Eles vão dar um tiro no pé. Eu acho que vai começar só a ter um bando de obras Slice of Life levinho e bonitinho. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez comentando aí de uma lei polêmica que estão querendo aplicar no Japão, que pode prejudicar pra caramba o mundo. O Japão, ele é meio que famoso por alguns tipos de leis. Alguns meses teve uma lei que estava tentando regulamentar a questão de a indústria pornô lá, que é meio criminosa não, é bastante criminosa, tem muita coerção feminina lá, tem um percentual gigante de mulheres que tem ou foram coagidas a participarem de algo pornográfico ou tiveram algum tipo de material que vazou na internet. E lá, com relação à sexualidade, particularmente o Japão é um país extremamente problemático, né? Assim, beirando o criminoso. Mundo dos mangás e dos animes também. Tanto a quantidade lançada quanto a variedade pode morrer com o tempo. Como assim? Bom, vou explicar sobre isso nesse vídeo.
Determinados tipos de animes eu sou extremamente favorável que acabe. Tem uns que a galera só consome porque virou massa velha, virou o padrão. Tem alguns isekais, por exemplo, o Shield Hero, que é muito problemático no que tange alguns debates, alguns temas sobre escravidão, e como existe a questão do harém, sempre esse fetiche de mulheres ao redor de um homem que primeiro, ostracizado, que é negligenciado, que é muitas vezes violentado pela sociedade que ele é inserido. Lá os Isekais, quem não conhece, o Isekai é um anime que o protagonista vai para um outro mundo, o Isekai é literalmente outro mundo, e acontece mais ou menos daquela forma. Alguém morre, ou acontece algo na vida daquela pessoa e ele é transportado para aquele mundo. Alguns exemplos de Isekai, tem o Mushoku Tensei, que vai ter continuação agora, o próprio Shield Heroes, alguns falam que não é anime, mas entra na categoria de Isekai, o Caverna do Dragão também, se a gente extrapolar a questão das obras japonesas, o Caverna do Dragão poderia ser caracterizado também como um Isekai, mas, povo, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô com muito medo de que eu estou falando, vocês estão escrevendo algo no meu chat e eu não estou lendo. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha em algumas lives. Por favor, quem tiver aí no chat, por favor, poderia mandar alguma coisa mensagem, algum oi, tchau, falou, valeu, isso, aquilo, outro, porque é muito estranho. Já aconteceu isso numa live, de eu estar falando e não tá se reproduzindo nada no chat, nem meus bots aparecendo, nem nada, mas eu realmente não sei. Então, quem tiver aí no lurkzinho e puder dar uma forcinha pra dizer, deu certo, deu isso, deu aquilo outro, eu vou até aperrear ali minha esposa, pra ela ver se ela mandar alguma coisa. Realmente, eu tô muito cismado. Depois que eu fiz uma live de 2 horas e não tive uma única mensagem nem dos meus próprios bots, eu tô achando muito estranho o que tá acontecendo com a Twitch. Valeu, amor, brigadão. Pronto, já tirou minha dúvida aqui. É porque quando os bots, nem o Nightbot, nem o Whatever Bot, manda nada, eu realmente fico muito, muito cismado. Não teve nem Stream Elements, nem Wheezy, nem nada tava acontecendo aqui. Mas que eu tava falando sobre questão de Isekai. Isekais tem temáticas que variam de fantasia, fecha bastante em fantasia. Mas tem temas militarescos, tem Slice of Life também, que são animes de recortes de vida, animes de restaurante, animes de fazenda, anime de romance, que se enquadram bastante nesses de Slice of Life. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Já tem mais 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, o que está acontecendo? Bom, estão querendo aplicar no Japão uma lei que obriga os mangakas a revelarem o nome verdadeiro, publicamente, por trás dos apelidos que eles criam para si mesmo, ou um nome fictício, pseudônimos, mais precisamente. Não sabia. Não é difícil encontrar criadores. Espera aí, deixa eu ver ali aquele começo. Nova lei no Japão pretende revelar a verdadeira identidade de mangakás e outros artistas. Não é difícil encontrar criadores de mangás, light novels e ilustradores que preferem não se identificar, tanto por questões de segurança quanto por opções pessoais de não se expor. É só se lembrar o que aconteceu com a Kyoto Animation,
que acho que foi há 2 anos atrás, teve um atentado por conta de... Foi um ex-funcionário que acabou cometendo um atentado, matou bastante gente lá, tanto que obras foram canceladas, houve uma certa comoção no meio de quem gosta. Mas não só isso, não é só ex-funcionários que extravasam esse descontentamento com com o meio, com a forma que os animes são feitos, mas muitas vezes são os próprios fãs. Quem não conhece a história de um fã louco que saiu perseguindo um artista ou um mangaka porque não gostou o que ele fez com um determinado tipo de personagem, que mandou determinados tipos de correspondências, principalmente quando é uma mangaka feminina, que já é bem restrito, já é bem menos pessoas, e que acabam sofrendo ainda mais com isso. Entretanto, uma nova lei que deve entrar em vigor no Japão em outubro desse ano vem causando uma grande repercussão entre os fãs e criadores de conteúdo otaku, mangás, light novels e até VTubers. Pelo potencial de causar um forte impacto na indústria e mudar completamente isso. VTubers é peso, né? Tipo, tem muitas pessoas que vêm para esse meio aqui de streams que não tem essa coragem. É uma coragem gigantesca. Primeiro, abrir uma live, expor suas ideias, falar, ser boicotado, ou ser xingado, ou haver perseguição, rolar treta, isso, aquilo, outro. Acontece muito, se envolver com certo tipo de polêmica, ou certo tipo de descontentamento, ou as pessoas pegam besteiras que você falou por um calor do momento. Tem que lembrar que aqui é ao vivo, aí pra cometer besteiras ou falar uma asneira é um pulo. Aí tem um outro passo, é você mostrar a cara. Uma coisa é você abrir uma live e não falar nada. Um outro passo é você abrir uma live, botar um microfone na cara e falar alguma coisa. O terceiro passo é você abrir uma live, botar um microfone na sua cara e depois botar uma câmera na sua cara. Porque você, como eu já falei algumas vezes em lives, você tá entregando um frame da sua vida. Isso aqui é um framezinho de onde eu faço live, de onde eu jogo, de onde eu trabalho, de onde eu vivo parte do meu dia e que as pessoas vão ter acesso. Uma forma tecnológica que algumas pessoas encontraram de transpassar esse terceiro momento é a forma de você ter um personagem virtual, um VTuber. Aí você mantém um pouco o seu anonimato e dá um aspecto particular a uma forma que você quer, de um avatar no seu meio virtual. Pelo potencial de causar impacto na indústria e mudar completamente isso. Que eles criam para si mesmo, ou nome fictício, pseudônimos, mais precisamente. Tem um bando de mangakas. Ainda tem essa questão de pseudônimos. Aqui o pessoal me conhece como Numen, mas pode ver que lá aqui na descrição do canal tem o meu nome verdadeiro. Se quem perguntar meu nome, eu falo, é Johnny. Eu também entrego minhas redes sociais. Eu só não vou dar informações sensíveis, que tem um certo limite. Questão de endereço, telefone. O máximo que eu digo é a região que eu moro. Eu não vou falar mais do que isso. Então tem uma certa privacidade que é importante até para se manter essa segurança. Na verdade, grande parte deles que e a sociedade japonesa é uma sociedade muito doente, uma sociedade patologicamente problemática, é uma sociedade que não consegue encontrar freios. Eles são tão a sociedade os reprime tanto que quando eles extravasam, extrapola de vários níveis. Você não sabe o nome real. Principalmente mangakas de ecchi, ou mangakas que, no caso, fazem histórias polêmicas, aqueles também que fazem doujins, que é aquelas obras 18+. Agora apareceu todos eles usam pseudônimos. Você frequentemente não sabe o nome real deles. Tem exceções, de alguns se sabe, mas ainda assim, o mais comum é eles tentarem manter a privacidade lá. Principalmente. Por exemplo, eu acompanho o Tower of God, que é um mangá coreano, que é um mangá coreano que o mangaka, eu não sei qual é o nome dos mangakais que fazem os mangás coreanos, ele não coloca, ele só apenas assina como Shio, Siu, no caso S-I-U,
E ninguém sabe o nome verdadeiro dele, mas ele já sempre trabalha com esse pseudônimo. Algumas vezes é importante para essa questão que eu falei sobre o anonimato, segurança, outras vezes é imposta, como aconteceu na década de 80 no meio de criação de games. Porque a Konami, Capcom, Nintendo, elas proibiam muitos dos seus developers ou games designers de assinarem com seu nome verdadeiro. Aí criaram alguns pseudônimos com Joey Banana, que acho que tá lá no Castlevania da Konami. E era uma forma de você impedir que houvesse assédios de empresas do Japão que pegassem talentos, por exemplo, da Konami ou a Capcom pegasse, oferecesse oferecesse melhores condições para ele sair da Konami e ir para uma Capcom, ou até mesmo ir para uma outra empresa, sei lá, Sega ou alguma empresa norte-americana. Era uma forma de blindar os funcionários, impondo eles a não colocarem seus nomes nos créditos. Os que escrevem histórias muito pesadas. E, bom, essa lei aí é para tentar acabar com essas obras pesadas, obrigar os autores a expor o nome deles, para pensarem duas vezes em que uma tipo forma de de correção história também. vão escrever. Olha, não tem nada a ver com isso. Alguns podem pensar que é para censurar. Não, o propósito é totalmente diferente. Dinheiro. Olha aí, chegamos. Quando não é. Vamos ver. Na verdade, isso vai ter o efeito contrário. Mas o grande propósito disso tudo é evitar sua negação de imposto. E a Um dos gravíssimos problemas. Você gosta de Kimetsu no Yaiba? Você gosta do anime do Demon Slayer? Você gosta da Ufotable? Você gosta da Kyoto Animation, que eu comentei também? São as empresas que mais sonegam impostos. Literalmente, eles transformam sonegação de imposto em qualidade de anime. análise do E também não esqueçamos exploração dos... Porque a empresa não faz nada. Quem faz são os CEOs, os diretores, os executivos que fazem a exploração dos funcionários. financeiro das empresas, que frequentemente tem reportado lá para um pseudônimo pagamento, ao invés do nome real. Então a grande preocupação são autores aí que sonegam imposto e tal, porque eles nem sabem direito quem é a pessoa por trás daquele pseudônimo. Tem outras coisas aí, não é só isso, mas eu tô tentando simplificar ao máximo aqui. O grande objetivo é a parte financeira e eles não querem que o pessoal sonegue imposto. Então eles acham que fazer isso vai ajudar. Só que ao fazer isso, um bando de pessoas vão desistir de virar mangakás, tanto homens quanto mulheres, porque alguns podem pensar, só homens fazem coisa polêmica. Não! Tem um bando de mangakás aí, a maioria dos mangás boys love, ou seja, romance de homem com homem, são mulheres que desenham. E tem vários deles que são super polêmicos. No caso... será que ele vai citar? Será que ele vai citar? Será que ele vai citar? São de um cara muito mais velho com um cara muito mais novo, ou então tem relação sanguínea, tem um bando deles pesadíssimo por aí. Assim, isso aí é um problema que a própria sociedade japonesa criou para si mesma. Ela pode estar remediando um problema que ela causou, está revertendo para uma situação um pouco mais favorável, que é essa forma de conter danos, redução de danos. É uma forma de redução de danos, porque gerou problema, que é qualidade, muitas vezes está associada à sonegação de imposto. Tem muitos mangakás que têm uma certa fama, é só ver o mangaká do Hunter x Hunter, que é uma referência de tantos outros. A própria do Kimetsu no Yaiba é uma mulher. Não tem, acho que Kimetsu é bem água com açúcar, não tem tanta... Eu não lembro assim. Eu vi uma polêmica com relação a forma meio BDSM lá do bambu que a Nezuko usava, mas é bem rasteiro, bem rasteiro. Mas dá pra se conversar sobre. Mas eu vejo uma forma de remediar. Eu não enxergo que vai inibir a formação de novos talentos no meio dos animes. Caramba, tipo assim, ele tá contendo crime, sonegação de imposto é crime. É crime aqui e é crime no Japão. Só que a cultura do anime meio que vê essa... imposto é roubo, isso, aquilo, outro, é muito centrada no self, no si mesmo, e que acaba entendendo que o Estado Mavadão tá querendo roubar o meu fruto do meu trabalho, mas não.
Tem que entender que ele, por muitas vezes, esses mangakás, eles se formaram isso quando são formados em alguma faculdade de artes, ou tiveram clubes de artes também, que algumas vezes são de escolas particulares, mas não sei. E óbvio que muitas autoras, se tivesse que revelar o nome verdadeiro, talvez não fizesse aquele tipo de história. Aí com eu vejo um medo problema, aí de realmente. represália na vida real, irem atrás dela, dos dados, etc. Aí é um problema. Então, tira toda a parte da privacidade da vida real. Enquanto eles têm aquele nome fictício, funciona meio como uma armadura, aquele nome. Caso vão atacar aquele nome, mas não a pessoa real. É a mesma, por trás do a mesma nome. coisa aqui Óbvio que alguns se da, afetam mesmo do quando anonimato da atacam internet, o né? pseudônimo, mas vocês pegaram a ideia. Mesma coisa do Então, anonimato da muitos, internet. no caso, tomam coragem aí pra fazer várias obras pesadíssimas, mega polêmicas, coisas de 18 mais também, bem pesadas, controversas aí, mas é aquele negócio, é ficção. Não tá, no caso, ferindo ninguém. Obviamente, alguns ficam, que é isso? Mas é um negócio desenhado lá, basicamente, da mente de alguém. O ponto é que a partir do momento... É ficção, mas é daquelas, né? Não é só porque é ficção que a gente pode aceitar tudo, né? O papel, ele é meio que neutro, mas aquela pessoa que expõe as suas ideias no papel não tem neutralidade. Então, no momento em que ela externaliza e outras pessoas começam a consumir, pode ser ficção, pode ser obras baseadas na vida real, pode ser algum ensaio, pode ser um estudo, pode ser uma pesquisa, isso, aquilo, outro. Não é porque é ficção que está isenta está moralmente isento de escrutínio público, não. Né? Não é assim não, meu amiguinho. No momento que se sabe o nome real da pessoa, você pode ir atrás dela, no caso, na internet, pesquisar a vida inteira dela, expor lá um monte de coisa e tal, mínimo detalhes, a família dela também se pode ir atrás. Olha, um bando de autores vai desistir dessa carreira, com medo exatamente disso. E não são só... Mas não é só medo, a questão não é só medo, é que também é uma forma de inibir pessoas de colocarem suas mentes criminosas para funcionar. Ele acabou de citar alguns exemplos polêmicos, alguns exemplos que são mais, assim, possivelmente problemáticos. Bom, eu até entendo que seria interessante que essas pessoas não tivessem medo, tivessem um receio de expor suas ideias criminosas para fora. Se vai bater Ele citou a questão da sonegação de imposto, mas pode ser também se encrudescer mais a questão de leis antipedofilia ou leis que punam determinados tipos de obras, colocar para que esses mangakais eles segurem e não coloquem para fora o churume que eles estavam pensando em desenhar ou escrever. Mangakás que fazem coisas polêmicas. Alguns podem pensar, mas então obras mais de boa vão continuar. Gente, eu acho que vai começar só a ter um bando de obras de Slice of Life levinho e bonitinho. Não é só assim, não. Porque obras famosas, que não são necessariamente polêmicas, deixam os fãs furiosos também. Frequentemente você tá furioso aí com o autor de obra super famosa, da Jump e tudo mais lá. Só que o autor frequentemente tem um pseudônimo, às vezes não tem. Mas frequentemente ele tem um pseudônimo lá, então tem um limite de até onde você pode interferir na vida real dele. Alguns autores realmente não ligam. Eles expõem o nome deles mesmo, esse é o nome real deles. Sim, o limite é o limite da lei, né? É o limite do bom senso também. Então não é como se ainda todos mais os autores fossem senso. ser afetados por isso. Alguns deles não estão nem aí pra isso, basicamente. Mas vários, com certeza, não aguentariam esse tipo de coisa e pensariam duas vezes antes de publicar mais obras. Alguns queriam entrar nesse mundo dos mangás, pensariam duas vezes antes de entrar, caso não queriam ficar tão expostos. Tem vários autores que são assim, são mais reclusos e tal, não gostam de exposição nenhuma. E esses seriam os mais afetados por isso. Os autores que não ligam de se expor, não muda nada pra eles. Inclusive tem autores que fazem coisas polêmicas que se expõem, tal nome. No caso, tem medo disso não. Então, leve em conta que não é que acabaria totalmente com mangás. Mas ele tá se resumindo muito em questão polêmica. Polêmicas tem que acontecer, tem que serem discutidas, tem que ser debatidas. Polêmica gera engajamento. Então, muitas vezes os mangakás querem essa polêmica exatamente porque vai gerar visibilidade para a obra. Mas a gente tá falando de questão criminal. Quando é criminoso, quando envolve incesto, quando envolve algum tipo de mutilação ou de temáticas que enaltecem a escravidão feminina, cara, tem que ser muito cesseado, tem que colocar um holofote nas costas desse mangaká e dizer, meu amigo, responda pelos seus atos.
assim, coisa polêmica, ou light novels com coisa polêmica, etc. Ou no caso, até mangás 18+, polêmicos, mas reduziria muito temáticas consideradas polêmicas. Porque a maioria dos autores por trás de obras assim costumam usar pseudônimos, sejam homens, sejam mulheres. Dando um exemplo bem específico aqui, o autor de Kai... Olha aí, esse daí é um outro Isekai, que é o Isekai do garoto de cura. Por exemplo, quando ele vai dar uma o entrevista, Kaifuku. olha como ele vai. Ele nem a aparência dele revela. E o Kaifuku também é uma obra muito problemática, envolve questão de estupro, de exploração do corpo feminino. A questão mais leve que eu posso citar dessa obra inteira é vingança. Vinganças com requintes de crueldades. Mas ela ultrapassa o limite do bom senso. O nome dele, que tem de autor, é claramente inventado. Alguns acham que pseudônimo tem que ser um nome meio zoado, ou nome de bichinho, algo parecido. Não, eles botam nomes que parecem de pessoas normais. Só que são pessoas que não existem. Sim. É só basicamente um nome de autor que eles se dão. O do Kaifuku é esse aí. Mas o nome real dele é outro, obviamente. Se ele não pudesse ter o anonimato do pseudônimo, será que ele teria escrito uma obra polêmica, por exemplo, como Kaifuku? E tem outros autores aí, basicamente. Será que teria saído um negócio aí, por exemplo, como o maior polêmica desse anime, Yosuga no Sora, é a questão de incesto. Porque é aquela história de dois irmãos gêmeos que têm uma relação fortemente incestuosa e um monte de garotas que quer dar para o protagonista. E se eu não me engano, ele é um anime que são 12 episódios e a cada 3 episódios ele tem um romance diferente com uma garota diferente. É meio que como se fosse arcos do... Acho que o Yosuga no Sora é baseado num videogame, num jogo desses eroge. Ora, obviamente que eu tô dando exemplos bem pesados. Tem obras muito mais leves do que isso, que muita gente acha nada demais. Yosuga no Sora, e tem autores que já não é a questão daquele incesto. Se você não puder enxerga realmente o incesto como um problema, eu vejo mais um problema biológico, um problema cultural, do que um problema do nível que é um estupro, que é outras coisas que o Kaifuku trata. Entre o Kaifuku e o Suganosora é Teletubbies. Pudessem esconder o nome deles. Ou seja, um mercado aí que dá dinheiro pra caramba pro Japão, que é de mangás, light novels, animes, eles basicamente, com essa lei, se realmente começarem a aplicar, eles pegariam e matariam parte desse mercado, começariam a ter menos lucro. Então, muitos acreditam que isso aí não vai, no caso, começar a ser aplicado pra valer. Ou se for aplicado, vai ser aquele negócio meio escondido que só tem acesso ao nome real do autor. Esse pessoal realmente quer fiscal da Receita e tudo mais lá. Então não é um dado público para qualquer um ver. Sim, é um também dado será uma bem sigiloso solução. Que só determinados níveis do governo aí vão ter acesso. Aí, beleza, pode acabar passando. Aí é só realmente para eles evitarem esse negócio de sonegação. Mas passar esse negócio para ficar público, todo mundo poder saber os nomes de verdade de todos os autores, olha, se aprovarem isso é muita burrice. Eles vão dar um tiro no pé. Porque isso não vai afetar só mangás e light novels. Isso aí vai afetar os animes. Porque se a questão é só recolhimento de imposto, não tem pra que o dado ser público. Não tem pra que o dado ser público, não. Pode ser fechado entre as partes, Estado e o contribuinte, ou a empresa, o Estado, que arrecada aquele imposto do mangaka. Chama de contribuinte porque o mangaka não deixa de ser um cidadão que contribui para o pagamento de imposto, né? Se os autores começarem a se conter no que eles vão colocar nas obras, com medo aí de ataques na vida real, é óbvio que o resultado são obras mais levinhas em geral. Mas a questão não é ataque a nível pessoal, não é ataque de uma pessoa por causa de um mangá mais pesado. É a questão de uma responsabilidade criminal, é outra coisa. Porque hoje em dia, realmente, se você sabe o nome de uma pessoa, com uma certa facilidade você consegue achar o endereço dela, dado a facilidade da busca. Tanto que existem regulamentações de dados. A gente tá falando da LGPD, que tem aqui no Brasil, que é a Lei Geral
de Proteção de Dados, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que faz com que as empresas sejam responsáveis pelos dados daquelas pessoas que se cadastram ou que se usufruem dos serviços. Então, é responsabilidade da empresa impedir que terceiros tenham acesso a esses dados. Tanto que bancos não podem negociar com os dados das pessoas que têm em conta. Uma forma que os bancos meio que encontraram para burlar, contornar essa lei foi aquela questão do Open Bank, que todos os bancos, principais bancos, têm isso, que é uma forma que um banco comunica dados para outro banco. Então, fica de responsabilidade do usuário informar para um banco que diz: olha, banco B, você pode pegar meus dados e enviar para o banco N, que eu permito. Isso foi uma das formas de dizer: eu entendo que tem a LGPD, mas você pode usar meus dados para eu ter meio que uma forma única dos dados dessas duas entidades financeiras. É algo parecido. Então, se é uma forma deles regular isso. Tem que ter regulamentação, afinal são dados privados, são dados sensíveis do mangaka. No caso, muito menos obra polêmica. Como eu falei, ainda vai ter exceções, vai ter uns autores que tô nem aí pra isso, vou fazer polêmico mesmo, não liga de saber o nome dele. A questão não é polêmica, mas vão reduzir. Muitos autores até de obras famosas, de ação e tudo mais, que não são necessariamente polêmicas, vão evitar decisões ali que possam ser controversas dentro da história, porque os fãs vão ficar polvorosos, furiosos, e podem começar a atacar ela sabendo o nome real dela, perseguir ela e tal, descobrir informações, etc. Então, o problema é que os fãs podem ir por coisas menores. Alguns pensam só 18 mais, não. Obras 18 mais, obviamente, seriam afetadas. Obras, no caso, com temáticas polêmicas, obras obras de ação que tenham algumas coisas ali que deixam o pessoal muito furioso em algumas cenas também. Muita coisa seria afetada. No caso, muitos autores começariam a fazer obras só pensando em agradar os fãs o tempo inteiro. No caso, deixar eles felizes o tempo inteiro, nunca deixar eles revoltados com nada. Entendeu? Mas tem obras, na verdade, que alguma situação que você fica furioso, depois faz sentido pra você e te gera uma sensação muito boa. Só que, às vezes, demora pra chegar nessa parte. O ponto é que isso vai limitar muito a criatividade, no caso das histórias. E que os autores vão fazer. Sei lá, a argumentação foi meio confusa. Eu realmente não entendi. Fazer com elas. Então, isso aí, como resultado, já que animes são adaptações, frequentemente, de mangás e light novels, limitaria também a criatividade na hora de adaptarem, porque no caso dos animes seriam coisas muito mais, no caso de boaça e tal, nada levemente polêmico, pesado ali. Não, se a gente tá falando que é uma adaptação, então tem um material original. Não é questão de adaptação, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque essa lei vai impactar a obra original, não necessariamente a obra final. A adaptação final vai impactar a light novel, o mangá, a obra original, até mesmo um anime quando não tem quando é original por si mesmo. A adaptação não seria impactada, porque poucas coisas são mudadas. Assim, tem mudanças para mais ou para menos, para um maior teor de violência, para um menor teor de discussão, e animes tem logo de que acontece. Ou seja, um mercado aí que dá dinheiro pra caramba pra chegar nessa parte. O ponto é que isso vai limitar muito a criatividade, no caso das histórias, e que os autores vão fazer com elas. Então, isso aí, como resultado, já que animes são adaptações, frequentemente, de mangás e light novels, limitaria também a criatividade na hora de adaptarem, porque no caso dos animes seriam coisas muito mais, no caso de boaça e tal, nada levemente polêmico, pesado ali. Porque os autores não querem esse tipo de atenção. A parte engraçada é que os autores que revelam o nome real e fazem coisas polêmicas, às vezes não estão nem aí, ou autores de hate famosos, que seja, no caso, eles se dariam bem, porque reduziria bastante a competição. Já que muito menos autores fariam esse tipo de obra, venderiam muito mais, porque o pessoal que gosta desse tipo de obra ficaria... Caramba, esse discurso de que existe uma competição assim, não cabe bem, porque não necessariamente você vai... eu gosto de Naruto e obrigatoriamente eu detesto One Piece. Eu gosto de Bleach e obrigatoriamente eu detesto
detesto Naruto. Não, o cara pode gostar de Naruto, pode gostar de One Piece, pode gostar de Bleach, pode gostar de Gintama. Não tem, pode gostar de Samurai X, pode gostar de Fullmetal Alchemist. Não tem uma concorrência entre mangakás. Mangakás não são necessariamente competidores entre si. Lógico que tem a questão da atenção, mas não impede que você consuma um One Piece uma semana, ficar uma outra semana sem ler, e tá lendo, sei lá, Shumatsu no Valkyrie, Dragon Ball Super. Não existe competição de mangaka. Eu discordo em número grave desse gênero. Dá pra ver, eu gosto do conteúdo do Intox Animes, mas eu não concordo 100% nele. Não chego nem a concordar metade. Eu acho que metade do react aqui foi eu discordando dele. Mas eu entendo que é um diálogo válido. Ele tem uma posição que é, ao meu ver, bem limitada no contexto, assim, mais macro, porque eu não vejo competição entre mangakás, por exemplo. Eu não enxergo que seria benéfico eu enxergo que seria benéfico a inibição de temas criminosos, mas ele trata polêmicos como um eufemismo para criminoso. Eu não vejo só como polêmico. Polêmico é uma roupa se você gostou ou não, de uma roupa do Luffy, da mudança da roupa de Luffy num arco X. Isso é polêmico. Mas quando você apresenta uma personagem que claramente tem menos de 10 anos e tem um cara com mais de 30 anos se envolvendo amorosamente com ele, aí não é polêmico, é só criminoso. Oferecer muita opção para comprar. Então, esse pessoal seria o beneficiado. Então, não seria ruim para todo mundo, não. Antes que achem isso, teria gente que iria se beneficiar. Mas, como um todo, seria péssimo pro Japão, porque, obviamente, ia vender muito menos mangá, ia ter muito menos anime, menos criatividade nos animes também, ia ser tudo mais parecido um com o outro. Como se tivesse pouco anime, né? Como se tivesse pouquíssimo anime no mercado, né? A longo prazo aí pro Japão. De bônus aí, isso também vai afetar o mercado das VTubers. Já que no contrato delas, elas usam o mesmo tipo de contrato de mangakás, então elas também seriam obrigadas a revelar os nomes. E existe na indústria de VTubers exatamente uma cláusula que elas não podem revelar a real identidade delas. São proibidas de fazer. Caramba, que bizarro. Eu já acompanhei algumas VTubers aqui na Twitch. Algumas se revelaram em determinada live ou no Instagram da vida, mas eu não sabia que tem esse contrato assim de total anonimato entre VTubers. Realmente é um mundo que eu acompanho muito assim por fora. Eu não tenho nenhuma interação hoje em dia com VTubers e tal, mas as poucas que eu acompanho, os poucos no geral, seja do gênero masculino ou gênero feminino, ou sem gênero, eu não sabia que tinha um contrato de não revelação de identidade. Aí você se revelou, você automaticamente excluído do mundo VTuber. Você não pode nem mais abrir o programa que cria o seu avatar. Fazer isso por contrato. Bizarro, então teria que mudar completamente essa indústria, já que elas seriam obrigadas a colocar lá no contrato o nome real. E todo mundo, publicamente, teria acesso a isso. Então, por isso que eu também acredito que esse negócio não vai passar como parece. Outra coisa, a gente tem que entender que isso é uma relação de trabalho. VTubers, eu aqui, se eu entender que o streamer como profissão é um trabalho precarizado, em que grandes criadores de conteúdos precisam recolher impostos, precisam declarar os seus ganhos, porque eles estão se usufruindo da infraestrutura estatal, estão usando outras formas também de exercer sua profissão. Tem sim, mas determinados ganhos. O ideal que seria tudo, mas você, um coitado aqui, que é um streamer, que tá lutando para conseguir os seus $50 num mês, ou a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, por exemplo. A última vez que eu tive que eu recebi alguma coisa da Twitch aqui foi em fevereiro do ano passado. Então,
já tô há mais de um ano sem receber nada da Twitch. Não responsabilizo os meus views. Tem uma parcela da minha culpa, sim, que eu fiquei um tempo fora. Então ninguém tem a obrigação de continuar a contribuição, seja via sub, seja via bits ou donations ou pix ou whatever, quando ele não está recebendo aquele serviço que ele está contribuindo. Não é só uma relação de o Johnny ele cuida de 1 bilhão de gatos e eu vou de forma extremamente altruísta doar meu rico dinheirinho para ele comprar os sachês para os gatos e ajudar nos tratamentos dele. Não é bem assim. Quando eu coloco aqui a minha cara, pode ver que quem entra aqui no meu espaço aqui na Twitch não vai ver gato em canto nenhum. Ninguém vai saber do meu histórico de cuidado com os gatos, com as cachorrinhas, com o meu trabalho de, de de resgate com os gatos de rua. Ninguém vai saber, ninguém tem a obrigação de saber. Só aquelas pessoas que são mais antigas que chegam aqui, e aí, Numen, como é que estão os gatos? Isso, aquilo, outro. Mas a gente tem que entender que o streamer, ele é um profissional precarizado. E o VTuber, ele tem uma relação de trabalho com essa plataforma, ou seja, aqui ou qualquer outra. Não tem nenhuma forma dele arrecadar. E aí, o Willzão, boa noite, jovem. Tô reagindo aqui a um vídeo sobre uma mudança na lei lá no Japão, sobre identidades de mangakás e VTubers. Boa noite, tô aqui no conselho diretamente, o nosso correspondente Taverna do Will, correspondente direto lá da sala dos professores, onde o que acontece lá fica por lá. Mas, voltando nisso, os streamers são precarizados, os VTubers são streamers, portanto, são precarizados também, mas dependendo da sua arrecadação, você precisa declarar declarar os seus ganhos para a Receita ou arrecadar imposto. É que nem aqui, quando a gente recebe os $50 da Twitch pelas contribuições de vocês, a Twitch, no caso a Amazon, fica com uma parte e aquela outra parte é usada como declaração para dizer, a Amazon, no caso a Amazon, tá dizendo, eu tô com uma relação de trabalho para essa pessoa aqui, para esse pobre precarizado, e ele tá gerando receitas para mim. E a partir dessa receita, eu declaro que ele me forneceu X. Então, uma forma de arrecadar dinheiro é exatamente esse primeiro recolhimento, que é o que vai da empresa para o governo. A outra é a da pessoa física ou pessoa jurídica, se você tiver uma empresa, seja MEI ou seja uma microempresa, não importa a forma da legislação que você abriu seu CNPJ. Porque um MEI tem um facilitador que você paga boletos mensais numa quantidade X e aquilo ali serve como sua receita e você pode arrecadar X, um valor fechado por ano. Se você extrapolar um pouquinho mais, se eu não me engano é 60 ou 80 mil agora, eu não lembro. Se você ganha um pouco mais naquilo ano, ou você tem mais funcionários trabalhando lhe ajudando, você precisa mudar a sua forma de CNPJ. Em vez de ser um MEI, agora você tem que ser uma microempresa. Mas, e se você abre um MEI, você tem o seu nome, sua razão social e seu nome fantasia. Sua razão social geralmente é o seu nome real. Se você abrir um MEI, você coloca lá Johnny Wilson, blá 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 blá. E razão social Numen Live Corporations, sei lá. Isso, e nome fantasia Numen Live Corporations. Poderia ser isso. Seria uma forma de... E lá também tem que colocar meu CPF, dizendo, eu estou abrindo um MEI com o CPF X e com minha razão social Y, que é o meu nome real, e o nome fantasia que pode ser Eduardo Bananinha ou Flávio Bolsonaro, não importa, pode ser o nome que você quiser. Pode ser qualquer nome que você quiser. Mas isso é uma coisa que provavelmente a legislação japonesa não tem.
que nem é uma forma de você pegar o CNPJ daquelas pessoas e ter uma forma de rastrear, uma forma de ter a arrecadação de impostos em dia. Então, isso é um problema. É um problema da forma de tributária no Japão. Aqui no Brasil, depois, principalmente da lei do, do meu escravo individual, do MEI, que é o microempreendedor e microempresário individual, nossa. É o microescravo individual. Tem outras formas de você arrecadar dinheiro a partir dos seus ganhos. Mas isso aí é uma falha da legislação japonesa. Parece que vai, do jeito que parece que vai. Devem dar uma contida aí e, no caso, deixar os autores com os pseudônimos deles e só pessoas de alto nível da Receita aí do Japão que vão poder ter acesso ao nome de verdade. Inclusive, com isso aí, o Japão daria de bandeja o mercado de mangás para os coreanos, que já estão se expandindo pra caramba. Caso os webtoons aí, os mangás coloridos coreanos estão cada vez mais populares. Eu não vejo como se tá entregando de bandeja, não. Lógico que tem muita gente que prefere. Eu vou ficar com um mangá preto e branco tradicional japonês, ou vou ficar com um mangá colorido, desenhado no Photoshop, no Illustrator da Coreia ou da China. Tem gente que vai colocar mais ou menos nessas medidas assim, mas eu não vejo. Japão começar a limitar a criatividade dos autores, o que eles podem postar, nossa, os coreanos vão se fazer mais ainda, porque eles podem botar pseudônimo à vontade. Então eles podem botar lá, fazer a obra que quiserem, que estão protegidos ali pelos pseudônimos, de fãs raivosos ou tudo mais. Então foi o que eu citei lá do Japão de várias formas diferentes, como vocês estão vendo aqui. E bom, gente, essa é a minha opinião sobre o assunto. E vocês? O que acham disso tudo? Comentem aí. E é isso, fico por aqui. Se eu só não comentei como criar um vídeo. Se inscreva no canal, que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se aprovarem isso. Mas é isso que eu comentei. Alguns pontos relevantes. Eu não enxergo como uma coisa extremamente catastrófica, que é o fim ou a redução da criatividade do mercado de mangás japoneses e isso, aquilo, outro. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é uma forma de podar ações ou atitudes criminosas de alguns mangakás. Mas que pode sim se vazar esses dados, já que é uma coisa para arrecadar imposto. Tem que ser mantido com uma certa segurança, não pode ser público, ou você deixa no máximo o nome fantasia, pode criar dispositivos em que a razão social fique restrita a determinados círculos da Receita Federal. Sim, tem dispositivos que dão para fazer isso acontecer. Mas aí entra o outro problema, que é fãs raivosos, fãs inconsequentes, fãs biruleibos da ideia, que podem pegar determinadas informações e cometer crimes.